Então, bom dia, pessoal. Mais uma videoaula de geografia. Hoje a gente vai ser jogo rápido, a gente vai trabalhar uma revisão rápida sobre o terrorismo e iniciar a seguir o nosso estudo sobre o continente asiático, tá bom? O que a gente viu até agora? Oriente Médio é uma das sub-regiões do continente asiático, é uma sub-região, digamos, muito importante e interessante da gente estudar, tanto na história quanto na geografia, pelas questões históricas desse território e também geográficas, e também na questão geopolítica e econômica para o mundo. Por quê? Sabemos que no Oriente Médio nós temos as maiores jazidas de petróleo do mundo, ou seja, o petróleo, a gasolina que os pais de vocês, que eu ou futuramente vocês vão consumir nos seus carros, vem da Arábia Saudita, que é um país que fica lá no Oriente Médio, para vocês verem como a globalização ela é bem intensa e abrange o mundo inteiro, né? Isso mostra, é uma prova viva de que nós vivemos num mundo totalmente globalizado. Eu preparei, de praxe, né, como sempre, alguns slides ali para vocês. Deixa eu organizar aqui. Fazendo uma revisão. Deixa eu configurar aqui. Todos estão visualizando? Só preciso de uma confirmação rápida. Sim, Ok, então vamos iniciar. Pessoal, então, terrorismo. O que é terrorismo? Vocês lembram que eu coloquei no material para vocês? Terrorismo, segundo a Enciclopédia Britânica, ele é o uso sistemático de violência para criar um clima de medo generalizado numa população e dessa forma atingir um determinado objetivo político. Então, o que dá para a gente pegar do terrorismo, o significado? Duas palavras: medo e político. Medo e política. Ou seja, essas duas palavras se entrelaçam. Lembrando que, como eu falei, político, né, o interesse não é partidário, mas é um interesse, digamos, que tem uma relação com as populações, com as pessoas. Então, ele é um método psicológico de ameaça ou também ações violentas que são praticadas por grupos clandestinos ou estatais. E por que nos chama atenção? Não é só grupos, né? Ou no caso, hoje em dia, que nós temos mais recente a questão do fundamentalismo islâmico, nós temos também estatais. Por isso que até eu faço uma pergunta para vocês, vou fazer depois outra pergunta, de que, como por exemplo, o que aconteceu, que vocês sabem, lá no Japão, em que, na época, acho que da Segunda Guerra Mundial, isso? Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos lançou as bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Isso foi um ato terrorista? O que vocês acham? Ou foi um ato de guerra? Foi um ato de guerra terrorista? Isso é uma reflexão que nós podemos ter. O que aconteceu lá nos campos de concentração nazistas, isso não seria uma forma de terrorismo do Estado contra determinadas populações ou pessoas, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que ter, em que não é só aqueles grupos fundamentalistas, como é na atualidade, mas também o que nós chamamos de Estado. Também pode ser que pratica, né, um ato terrorista. As vítimas geralmente não são as metas principais, essas vítimas são alvos simbólicos. Então, que alvos são esses? Os prédios públicos, pessoas da imprensa, é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Os atos terroristas em igrejas, em embaixadas, nós temos, assim, vários relatos. O próprio 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas, não é só porque eram torres grandes, iguais e bonitas, tem todo um significado por cima disso. Foi tudo é estratégico, né? Vamos seguir aqui.
Então eu consegui um mapa, ele não está muito bem atualizado, do mundial do terrorismo. Eu não vou falar todos, né? Mas só para vocês terem uma visualização de que o terrorismo ele está no mundo inteiro, não é só lá no Oriente Médio. Vamos pegar aqui o que mais nos chama atenção. No Brasil, continente americano, nós temos alguns aqui que são citados na Colômbia, Exército de Liberação Nacional, Autodefesas Unidas da Colônia da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse é o que mais está em evidência, é o que eles chamam das Farc, que recentemente, alguns anos atrás, se não me engano, conseguiu um título de partido político, mas na realidade a maioria dos países do mundo consideram como um grupo terrorista, as Farc, que não, vocês podem até questionar depois a prof de história, assim, é triste falar isso, mas os governos anteriores do Brasil teve contato, né, relação e fala com esse grupo terrorista. O Peru, nós temos o Sendero Luminoso, o Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Esses movimentos eles já não estão tanto em evidência lá no Peru, tem uma relação bem grande, até as Farc, todos esses grupos aqui têm uma relação com o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas. Sabemos que a maior parte das drogas, né, que são consumidas no mundo, tem como origem essa região aqui do continente americano, América do Sul. Que mais aqui? Vamos ver mais alguns outros. Os Brigadas Vermelhas lá na Itália são bem conhecidos. Eu não vou citar todos porque são vários, né? O Pátria Basca e Liberdade lá na Espanha. Na Irlanda, o IRA, né? Ele foi muito conhecido. Temos a Al-Qaeda no Afeganistão. Até eu não quis me aprofundar muito, porque senão a gente vai até estender muito sobre esses grupos terroristas. E é bem interessante a história, por exemplo, da Al-Qaeda, do Hezbollah, que são grupos que, antes de serem chamados grupos terroristas, eram chamados de grupos revolucionários, que outrora, num passado distante, foram patrocinados pelas duas grandes potências, um período que nós chamamos de Guerra Fria, que são os Estados Unidos e a Rússia. E, se eu não me engano, a Rússia dizem, né, que ainda patrocina alguns grupos terroristas ali no Oriente Médio. O que mais? Nós temos vários. Na Turquia, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. É um outro tema que a gente podia trabalhar uma aula só sobre os curdos, que seria, digamos, um povo sem pátria, é um grupo étnico chamado curdos, em que, se não me engano, acho que 13 milhões de pessoas que estão distribuídas entre a Turquia, Síria, essa região ali do Oriente Médio. E eles querem formar um Estado unificado chamado, com algumas partes desses territórios, desses países, chamado Kurdistão. Temos também no Japão, são vários. Então, assim, para vocês observarem, depois no vídeo podem dar um pause e visualizar. São vários grupos terroristas, não é só no Oriente Médio, tá? Vou passar aqui. Os grupos terroristas que atuam no mundo hoje, né? Esse mapa conseguindo, ele é de 2019, de acordo com os Estados Unidos. Quais nós temos grupos ativos, né? Nós temos hoje. Vamos analisar sempre pela legenda. Aqui na legenda diz o seguinte: força estimada, membros ou combatentes do país e diversos grupos. Aqui, né, essa bolinha, nessa tonalidade, são vários milhares. No laranja, em torno de 1000. Esse tom mais claro do laranja, centenas. E desconhecido, esse tom cinza. Vamos ver aqui no Brasil. Nós temos o Exército de Libertação Nacional, temos as Farc também, né? Colômbia e Venezuela. Sendero Luminoso aqui no Peru. Daí nós vamos para os outros continentes, aqui, Europa, África e Ásia, temos diversos, né? Alguns que nós já vimos naquele outro mapa anterior. O Hamas, Jihad Islâmica, o Hezbollah, o Estado Islâmico, que graças a Deus, né,
ele já está praticamente extinto, esse grupo terrorista que chegou a dominar boa parte da Síria e até do Iraque, atingindo mais de 12, 13 milhões de pessoas. Assim, a Al-Qaeda, temos diversos. Até o Boko Haram é um outro grupo terrorista que atua nessa região da Nigéria. Ele ficou bem conhecido pelo sequestro de mais de 200 meninas numa escola, que até hoje não se sabe o que aconteceu com essas meninas. Dizem que algumas foram obrigadas a casar com esses integrantes do grupo terrorista, outras morreram e assim por diante. É bem complicado, né? Nós temos o continente africano com todas essas dificuldades da fome, doenças, ainda tem questões relacionadas a guerrilhas internas do país, a conflitos antigos e atuais. Aqui na faixa de Gaza, Israel, nós temos conflitos entre ainda, né, palestinos e israelenses, e assim por diante. Deixa eu passar. Aqui eu tenho um vídeo muito interessante, bem curtinho, sobre o terrorismo hoje. Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Consigo dar o play. Será que vocês vão ouvir? Se vocês não ouvirem, eu vou falando a legenda, tá bom? Então, é um atentado à faca. Isso é bem recente, pessoal. Isso foi essa semana. Atentado à faca deixa 3 mortos em igreja em Nice, na França. Outros 2 ataques, deixa eu voltar aqui, ocorreram perto de Avignon e em um consulado francês. Ali temos algumas imagens. Isso é bem recente, acho que é dessa semana. Aqui nós temos, então, um mapa na Europa, Nice, na França. Ó, temos o local da igreja, o ataque ocorreu na Basílica de Notre Dame, não é aquela conhecida, é outra, no centro de Nice. Uma idosa foi degolada, olha que horrível, né, gente? Vamos ver aqui. Segundo a polícia, um suspeito foi baleado e levado para o hospital, onde está sob custódia. Para vocês verem como é bem recente. De acordo com o prefeito da cidade, Christian Estrosi, o agressor gritou Allahu Akbar, Deus é grande, diversas vezes antes de ser preso. Isso consta no livro do Alcorão. Ó, ele está descrevendo ali o que aconteceu. Fiéis estavam lá dentro. Olha que horrível. A primeira vítima foi degolada. Um outro homem foi esfaqueado. E vocês sabem que agora, ontem, se eu não me engano, consta que uma brasileira está entre uma dessas 3 vítimas. Mais 2 ataques foram registrados, coincidindo com as festividades de Maulid, que marca o aniversário do profeta Maomé, o nascimento de Maomé. Em Montfavet, perto de Avignon, no sul do país, a polícia matou o homem que ameaçava pedestres. Ele gritava, Deus é grande. Na Arábia Saudita, um homem foi detido em Jeddah após ferir um guarda no consulado da França. Vocês viram tudo aquilo que eu falei. No consulado, em prédios públicos, em locais públicos. Os ataques ocorrem 2 semanas após a decapitação do professor de História e Geografia, Samuel Paty, por um extremista islâmico. Vocês ouviram não sei se vocês sabem, esse professor havia recebido ameaças após exibir charges do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. Essas charges são daquele, acho que é jornal, e também a sede já tinha sido ocorrido um ataque. Então, para vocês verem como isso é bem recente, pessoal. Então,
Que tipo de ação terrorista podemos classificar, né, no vídeo anterior, no que ocorreu essa semana? Vamos revisar lá no nosso caderno. Quais são os tipos de ações? Indiscriminado, seletivo, de Estado, comunal, doméstico. Vamos lá, alguém se manifesta aí? Qual tipo de ação terrorista a gente pode classificar isso que ocorreu lá na França? Rafael, alguém aí? Ninguém para se manifestar? Que tipo de ação terrorista a gente pode classificar? Indiscriminado, que não tem alvos específicos, só para amedrontar a população. É um terrorismo seletivo. É um terrorismo de Estado. É um terrorismo comunal. Terror coletivo, hein, pessoal? Qual tipo de ação terrorista a gente pode classificar o que ocorreu lá na França? Alguém quer chutar aí? Vamos lá? Hein, pessoal? Ninguém? Então, analisando o nosso material que nós temos lá no caderno sobre tipos de ações, nós podemos classificar como... Vamos lá? Ninguém? Ele não ocorreu num local público, né? Numa igreja, e no outro caso do professor foi na universidade. Então, podemos dizer que ele é uma ação terrorista no tipo de terrorismo indiscriminado? Vocês concordam com isso? É, né? Então, podemos classificar como um tipo de ação terrorista indiscriminada. É o que nós chamamos hoje em dia de terrorismo internacional. O que nós vemos hoje, né, de diferença para o 11 de setembro, que é conhecido na história? O 11 de setembro, os praticantes, né, do ato terrorista, eles eram oriundos, né, de países do Oriente Médio. O terrorismo que nós vemos hoje no mundo inteiro, lá na França, em outros países, é um tipo de terrorismo em que as pessoas são recrutadas de qualquer parte do mundo. Nós temos relatos de brasileiros, filhos de brasileiros que foram recrutados, brasileiras que foram recrutadas pelo Estado Islâmico ou outros grupos terroristas. Temos relatos de pessoas no mundo inteiro que, por algum motivo, acabam sofrendo uma lavagem cerebral e acabam por praticar e participar desses atos terroristas. Então, é isso que é bom vocês terem em mente, de que hoje o terrorismo internacional, que a gente chama, ele está bem diferente do que ele foi no passado. Não é só Estado Islâmico, não é só o fundamentalismo islâmico, temos outros fundamentalismos que justificam esses grupos terroristas que temos no mundo inteiro, tá bom? Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me procurar, eu estou sempre à disposição sobre esse tema ou qualquer outro, tá? Vamos então para o continente asiático, para a gente não se estender muito, tá? Aqui eu coloquei o Monte Fuji, lá no Japão. A Ásia no mundo. Aqui, então, eu gosto muito de trabalhar com mapas. A melhor forma da gente entender a geografia é olhando os mapas, né? Esse mapa não tem legenda. É só para vocês observarem. O continente asiático no mundo. Então, vocês podemos observar aqui onde fica o Oriente Médio. Temos várias penínsulas. Depois nós vamos trabalhar isso novamente. Várias penínsulas. Temos o que mais ali? Os Montes Urais, né? Que é uma limitação natural que foi utilizada para separar Europa da Ásia. Mas hoje em dia, muitos da área da geografia já tratam o continente europeu e asiático como Eurásia,
Tem alguns que querem juntar até a África, então, os três como um só, diferentemente do nosso, né, da América. Vocês podemos observar que temos uma ligação aqui da Ásia com o continente americano. Vocês sabem o nome dessa ligação? Isso já é um conteúdo do primeiro ano, gente. Vamos lá. Rafael, alguém sabe o nome? Não faço a mínima ideia, professor. Nós chamamos esse local aqui de Estreito de Bering, em que, segundo eu sou um dos que acreditam na teoria mais provável da chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano, em que sabemos que o berço das civilizações é nessa região aqui da África, do Oriente Médio, e muitos atravessaram esse Estreito de Bering em direção ao continente americano, em que há milhares de anos, né, óbvio, não existia esse estreito marítimo. Se não me engano, são 100 quilômetros de mar nesse estreito. Até tem estudos em que querem, alguns países, no caso a Rússia, ali, os Estados Unidos, eles querem criar uma ponte. Tem muitos estudos, mas sabemos que ali são as baixas temperaturas, né? Até pela localização ali, ó, acima do Círculo Polar Ártico, bem ali, praticamente, baixas temperaturas. Então, aqui temos o Estreito de Bering, que liga o continente asiático com o continente americano, a limitação dos Montes Urais com a Europa, aqui temos também o Cáucaso, lembram? Aqui nós temos o Oriente Médio, nesse mapa aqui nós temos todos os trópicos e oceanos e continentes. Oceano Índico banha a parte sul, mais para frente vocês vão ver que a gente chama de meridional. Oceano Pacífico, não temos, né, ligação da Ásia com limitação, né, com o Oceano Atlântico. É só Oceano Índico, Pacífico, ao sul, Oceano Índico, que nós chamamos da parte meridional, e na parte setentrional, o Oceano Glacial Ártico. Vamos ver aqui. Então, a área territorial do continente asiático é um pouco mais de 44,3 milhões de quilômetros quadrados. É o continente mais extenso do mundo em extensão, cerca de 30% de todas as terras emersas do planeta. Possui cerca de 4,6 bilhões de habitantes, sendo que o nosso planeta, né, o planeta Terra, nós estamos quase chegando a 8 bilhões no total da população mundial. Cerca de 60% da população mundial. Quer dizer que a cada 100 pessoas no mundo, a cada 10 pessoas no mundo, é isso, né? 6 vive no continente asiático. Ou a cada 100, 60 vive no continente asiático. Passando aqui, quase no fim. China e Índia são os países mais populosos da Ásia e do planeta, com 1,4 bilhões de habitantes cada um. Então, quase 40% da população mundial. Então, se a gente somar os dois, dá 2,8 bilhões de habitantes. Só em comparação com todo o continente americano, nós quase chegamos em 1 bilhão. É a população do continente americano, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, o que nos interessa? A divisão política e regional do continente asiático, que seria quase impossível a gente estudar, né, sem ter uma divisão regional. Por isso, na geografia, o estudo de regionalização é muito importante, o estudo por região. Lembrando sempre pela legenda, nós temos a Ásia setentrional, que seria norte, né, na parte norte. Temos a Rússia, só um país, né? É um país, uma região, que forma essa região. Na parte asiática, a Rússia, na parte asiática, integra o que chamamos de Ásia setentrional ou do norte. Ásia central, nós temos aqui, ó, como destaque, o Cazaquistão e outros países que, outrora, no passado distante, faziam parte da extinta União Soviética. Na parte aqui, na cor verde, nós temos o Oriente Médio, que foi a sub-região que nós estudamos.
Ásia Meridional, que é a parte sul, então, setentrional norte, meridional sul. Nós temos aqui a Índia, né, como destaque, Paquistão, Nepal. Aqui é nessa região que nós temos a cordilheira do Himalaia. O que mais? Vamos ver aqui. Sudeste Asiático, essa região que já fica, né, com que já se limita com o continente oceânico, a Oceania, né, alguns países estão, já é separado por país, né, vocês podem observar ali, a Indonésia, a Malásia, integram o continente asiático e se limitam com o continente oceânico. E o que nós chamamos, nós temos o Oriente Médio e o Extremo Oriente, que seria, como destaque aqui, a China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, são esses que eu falei, Tadjiquistão, isso? Não, a China, acho que são poucos países. Se eu não me engano, nós temos um total de 48 países que integram o continente asiático. Tá, pessoal? Então, para nós encerrarmos, eu vou deixar duas atividades para vocês, fáceis, não é difícil, tá, pessoal? Para vocês fazerem nos seus cadernos. Escrever no caderno a data, o nome da cidade e o país, e que tipo de ação terrorista foram relatadas na reportagem que eu coloquei antes do vídeo. E quem tem o livro, depois eu vou disponibilizar a cópia das páginas 142 e 143. Responder as questões 1 a 10 do livro. São fáceis, pessoal, não é muita coisa. Não gosto de deixar muita coisa. É bem assim um resuminho sobre essa questão do continente asiático nas suas divisões. Agora, mais do que nunca, é interessante a gente estudar o continente asiático em função da pandemia, né, do coronavírus. Tá, pessoal? Próxima aula tem mais. Continuaremos estudando o continente asiático. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Todo mundo sabe tudo aqui sobre o continente asiático? Eu acho Eu vou que colocar. sim. Ok. Eu vou colocar aqui a lista de presença. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Deixa eu ver se ela está ativa. Já está aceitando respostas. Só vou dar uma conferida aqui se está tudo ok. Então, vou encerrar nossa gravação.